ser gospel, não é dizer ser gospel, é viver ser gospel, não é estar, ser gospel é conquistar. Ser gospel não é dizer ser gospel, é viver ser gospel, não é estar, ser gospel é conquistar. Olá, seja bem-vindo a mais um Ser Gospel TV. Graças a Deus, estamos aqui juntinhos de novo, né? Passando mais uma tarde para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Então, olha, vai lá, chama todo mundo para a sala, hein? Todo mundo para o sofá agora. Chama mamãe, papai, titio, titia, todo mundo para curtir o Ser Gospel TV, que hoje está demais, hein? Vamos ter um bate-papo super especial com Rodolfo Abrantes, que esteve aqui na nossa cidade. Vamos ter, é claro, treinando mentes milionárias para ajudar você a desenvolver o seu potencial, né? E vamos ter aí também um bate-papo um tanto quanto polêmico, né? Copa do Mundo, enfim, os ânimos estão muito exaltados ainda, né? Mas vamos falar sobre isso também. Então, fica aí, porque agora você já vai começar conhecendo, né? Essa levita do Senhor linda de Jesus está aqui do meu lado, Larissa Manhães, né? E o nosso maestro, né? André Santos. Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigada, Vocês são prazer. muito bem-vindos. E eu já quero começar essa tarde com música, com louvor, com adoração. Então vamos lá, Larissa, deixa o pessoal conhecer essa sua linda voz. Vamos lá, vamos adorar a Deus, não é isso? Por isso que nós viemos aqui nesta tarde. Sobre todo nome, e no trono do universo tu estás, teu domínio é para sempre, e diante de tua glória tudo se dobrará. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado. Tens um nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás, teu domínio é para sempre, e diante de tua glória tudo se dobrará. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és, Senhor, e reinas. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus. E não há nenhum Deus como
como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado, tu és adorado. Exaltado, tu és adorado. Exaltado. Amém. Amém. Adorado e exaltado para sempre. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Que linda voz, parabéns, Amém, né? amém. Então, a gente estava conversando um pouquinho e você me dizia acerca da sua história, né? Que a Isso. sua história vem desde berço com Jesus, né? Desde Nascida em pequenininha. lar evangélico. Agora, conta um pouquinho, né? Como é que foi esse seu reencontro, vamos dizer assim, né? Porque você nasceu em lar evangélico, mas é importante, eu sempre gosto de perguntar, né, essa história pessoal, porque a história de cada um nos ensina muito, né? certeza. Às vezes as pessoas acham que porque nasceu num lar evangélico, a pessoa automaticamente ela já é, né, cristã, É. né? Mas não é bem assim que É aconteceu verdade. com você, né? Conta Isso. como é que foi isso. Bom, como você falou, eu nasci num lar evangélico, minha família inteira é de pastores, tio pastor, meu avô era pastor, então já vinha trazendo toda esse berço para mim e para os meus irmãos. Mas chegou um determinado ponto na minha vida que a gente estava indo para a igreja mais como uma forma, um ritual, uma coisa forçada, e não porque sentia e entendia quem realmente era Jesus e quem realmente Deus representava para nós. E mais ou menos nos meus 15 anos, aconteceu uma situação na minha vida que Deus chegou e me deu uma chacoalhada e falou assim: Larissa, é preciso acordar. Só existem 2 caminhos para você escolher, um bom e um mau. E o único que leva a Deus, que é Jesus. E em determinadas situações a gente já estava seguindo para algo assim, rebeldia na adolescência, aquela fase difícil. E minha mãe sempre uma mulher de oração, sempre nos sustentando. E ali eu participei de um encontro também, um encontro de jovens. E ali foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu costumo dizer que eu realmente ali aceitei a Jesus. Eu pude levantar as minhas mãos e falar assim: Senhor, eu te aceito. A partir de hoje, como meu único e suficiente Salvador. Entendendo mais que não estou indo à igreja por um ritual, mas entendendo a importância de te servir, de te seguir e de entender o corpo de Cristo, né? E ser a noiva de Cristo. E foi assim comigo. E com os meus irmãos, hoje o meu irmão é pastor, meu outro irmão também faz parte da igreja, todos tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Estamos trabalhando na obra, porque não existe outro motivo, né, de estarmos aqui. Que maravilha, né? Como são importantes esses encontros, né? De jovens, né? Pastores, olha, promovam realmente na sua igreja esses encontros, porque faz a diferença, faz, sim, né? Com certeza. Faz a diferença. E nós somos pais, mães, né? Temos que entender que cada um dos nossos filhos tem que ter um encontro pessoal com Deus, né? É verdade. Eu creio até, né? Você é muito jovem, não deve ter neném ainda, não. Solteira. Estou casando. Então pronto, ainda vai começar a vida. É isso aí. Mas eu entendo que nós precisamos educar os nossos filhos dentro da igreja, independente também, né, da vontade deles. Eu acho que você falou assim, olha, a gente ia mais por uma obrigação, mais porque com certeza você não sentia liberdade da parte da sua mãe de escolher não ir. Não tinha essa opção. Pois é, exatamente. Então, eu vejo, né, muitos pais, às vezes, eles não abrem, não tem nenhuma possibilidade na cabeça deles abrir mão do filho de ir para a escola, de ser educado.
né? Então, um pai, uma mãe nunca dá opção para um filho. Você quer ir para a escola? Você não quer? Né? É Porque já tem 15 anos, ele tem direito de escolher se pode estudar ou se não. Ninguém pensa nisso, nem fala assim. Já não vai, é? Os pais, eles se sentem na responsabilidade e, por consequência, né, os filhos têm essa obrigação de estudarem. É verdade. Né? E por que não da mesma forma na igreja? E é bíblico, né, Tânia? Ensina, né, o teu filho o caminho que ele deve andar. Exatamente. Com certeza quando ele for não, grande, ele não vai esquecer. Ele vai se lembrar. Então, eu, enquanto mãe, né, eu creio assim, sempre agi dessa forma. Meus filhos, até seus 18 anos, nunca tiveram essa opção de não ir, né? Então, eu acho que isso é fundamental, Muito isso é importante. Cada um tem o seu próprio encontro, cada um tem o seu próprio tempo, né? Isso. Mas eu sempre pensei dessa forma, né? Eu não sei se os psicólogos, os educadores que estão aí me ouvindo concordam, mas eu creio que deu certo para você, né? Com certeza, vale a pena. Pois é. Então, vamos falar um pouquinho agora da música, né? Sim. Então, eu sei que você teve aí uma participação num ministério, que até gravaram CD, não é isso? Fala um pouquinho dessa fase. A gente teve a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa, que é o ministro Vitor Queiroz, que hoje ele está à frente de alguns ministérios de louvor da igreja. E, nesse período, ele estava com esse início de CD. E aí, como eu fazia aula de canto com ele, acabou surgindo o convite para eu participar da banda também, para fazer a parte do contralto. Qual era o nome da banda? Ministério Vitor Queiroz. E a gente seguiu com o nome dele mesmo, começou assim e foi indo, né? E aí comecei entrando, a gente participando dos ensaios, e aí começou o desejo de gravar o segundo CD. E foi quando a gente gravou o segundo CD, participei numa música solo, Tudo Entregarei, é um hino da harpa, acredito que muitos conheçam, um hino antigo, que eu amo muito esses hinos da harpa, esses hinos antigos. E aí a gente gravou o segundo CD, mas infelizmente por situações de igreja, de horários não estarem batendo mais e pelas responsabilidades que foram dadas a ele também. Como ministro do principal do ministério, ele acabou tendo que segurar Abrir pouquinho mão, né, desse ministério por enquanto, que na verdade ficou uma coisa assim, vamos segurar. Suspense. E aí também acredito que ainda tem CDs vendendo nas livrarias evangélicas da cidade. Você vai encontrar o ministério Vitor Queiroz e Banda. Muitos devem conhecer, era um ministério forte aqui na cidade. E temos uma amizade até hoje com todos. Cada um seguiu sua carreira na igreja, sua vida ministerial. E estamos aí trabalhando ainda. Maravilha. Bom, já vocês vão saber um pouquinho mais aqui da Larissa, mas agora eu quero que você acompanhe, né, o nosso super bate-papo aí, que foi com Rodolfo Abrantes, né? Que o Rodolfo Abrantes, ele teve uma história bem diferente, né? Ele não foi nada nascido em berço evangélico, ele ganhou um mundão aí e é prova viva de que não adianta ganhar o mundo e perder a sua alma, né? Então, o Miguel teve aí um bate-papo com ele e você vai estar aí conhecendo um pouquinho mais de Rodolfo Abrantes, essa figura que, olha, hoje faz a diferença. É um super pregador, tem uma linguagem fantástica para com os jovens, ministério realmente fortíssimo, diferenciado, faz a diferença. Então, Miguel, é com você. Deixa eu ver o que você está fazendo, pra eu poder fazer também.
Quero ouvir teu coração construindo. Eu sei, tem algo novo saindo à luz. Como não perceber que a expressão que você espera que eu seja é pra quem me vê poder te ver em mim. Que eu venha mostrar esse amor. E aí galera, graça e paz. A revista Ser Gospel tem o prazer de entrevistar agora o nosso amigo Rodolfo Abrantes, que está aqui em Natal. É a primeira vez que está em Natal, Rodolfo? Não, já tem milhares de vezes. Milhares também não, mas algumas vezes. Amém. Então é isso, então vamos começar. Para quem não conhece, Rodolfo começou sua carreira nos anos 80, 90. Foi. Com o Raimundo. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, bem resumidazinha, para quem ainda não conhece o Rodolfo. Cara, sou natural de Brasília, nasci lá em 72 e vivi a minha adolescência imerso na grande explosão do rock de Brasília, né? Quando Legião, Capital, Capital começaram a despontar no cenário nacional. Então o rock eles fazia parte da minha geração. Era a primeira vez que, pelo menos para mim, que a gente tinha um motivo para se orgulhar de ser de Brasília. Brasília, todo mundo só falava mal, e por causa do rock de Brasília, a juventude do Brasil agora estava achando muito interessante. Então isso foi a atmosfera na qual eu cresci, me envolvi com isso, e no ano de 93 a minha banda gravou o primeiro CD, e poxa, esse CD estourou no Brasil inteiro. Começamos então a viver aquele sonho adolescente, né? De 93 até 2001, fiquei no Raimundos, até que eu tive um encontro com Deus e eu não consegui mais ser a mesma coisa. Até tentei, mas não consegui. Venha mostrar esse amor na mesma medida que você me amou. Enquanto estou indo, através de mim seja conhecido. Você apareceu como eu. Eu quero ser como você é. Já falou algumas vezes nos turistas, nas ministrações, que você canta o que você vive. Então, como se dá o seu processo de composição hoje em dia? Cara, não é algo que eu me estresso para compor, eu não me estresso para compor. Se alguma música está enterrada, eu deixo ela do jeito que ela está, até que ela comece a fluir. É algo que eu espero que haja um fluir. Eu creio que essas músicas elas terão peso se tiver verdade nisso. E sei lá, eu tenho que cantar algo que seja sincero. Isso é uma coisa que eu tenho pra mim. Eu me recuso simplesmente fazer música por fazer música. Tipo, colocar qualquer coisa dentro do CD pra encher linguiça. Eu espero que cada uma dessas canções me fale algo, né? Antes de tudo, seja algo que eu precise ouvir e seja algo que eu saiba de onde veio, né? Tipo, poxa, se não for para estar simplesmente reproduzindo o que o céu está me dizendo, não tem propósito algum. Né? Eu me recuso a fazer música religiosa, por exemplo. Eu prefiro fazer algo que venha sincero dentro do meu coração. Me perderei no caminho, eu não... Canta isso junto comigo. Enche o meu coração com a alegria da salvação. Eu não me perderei no caminho, eu não me perderei. Enche o meu... Para minha brother. Bom, então deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, para aquelas pessoas que conheceram o Rodolfo de antes, que não conhecem o Rodolfo de agora. Sinta-se livre para falar o que você quiser. Cara, Deus abençoe vocês. Espero que a gente possa estar junto em alguma ministração por aí. Acompanhe as notícias através do site www.rabt.com.br. Meu Twitter é @Rodolfo Abrantes. A gente está sempre colocando alguma notícia que a gente vai estar, enfim, é o que Deus está falando. E olhem por nós, é isso que eu peço. Olhem por nós que a gente precisa. Deus abençoe. Muito obrigado, pessoal. Quem quiser saber mais informações é só entrar no Facebook da revista, facebook.com/revista Ser Gospel. Sejam todos cheios de Deus e fiquem na paz. Enche o meu
eu não me perderei no caminho. Vem aí, o Work Show com Juninho Afran, dia 11 de agosto, às 19 horas, na Nazareno Centro. Com 1 quilo de alimento, você paga meia entrada. Informações 9688-291. Pontos de venda, T-Natal Shopping e Midway Mall. Ingressos limitados. O Work Show com Juninho Afran. Uma produção FA Produções e Eventos. Isso aí. Então, agora eu quero bater um papo com vocês, saber a opinião, né? Porque é o assunto do momento. Olha, não dá para fugir desse assunto, né? Copa do Mundo. Olha, hoje, né? Inclusive, se você está assistindo o programa no sábado, né? Hoje é o dia do jogo, né? Que nós vamos lutar pela medalha de bronze. Embora ninguém fale mais nisso, né? E os próprios jogadores falaram como se tivesse acabado a Copa do Mundo, né? Que eu acho que é uma falha do brasileiro isso. Porque, veja bem, todo mundo queria ser campeão. Claro, quem não queria ser campeão? Mas o pódio ainda está disponível. Ainda está aberto. O terceiro lugar é bronze, né? Quantas seleções ao redor do mundo não conseguiram nem participar da Copa, né? Pois é, e nós chegamos, estamos aí. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Também, valorizar mais, né? O trabalho, né? Valorizar mais os ganhos, as vitórias e pensar como cristãos, olha... Eu vou reprisar para vocês a matéria que nós fizemos lá no entorno do Arena das Dunas, né? Onde foi feito um trabalho maravilhoso. Você sabia que mais de 4 milhões de Bíblias foram distribuídas nos Jogos da Copa do Mundo? Mais de 4 milhões. Olha, gente, se o Brasil não tivesse nem sido classificado para as oitavas, já teria valido a pena. Com certeza. Para nós, como cristãos, temos que pensar assim. Claro que todo brasileiro é apaixonado por futebol. É ou não é? Nós queremos ver a seleção lá no pódio, né? Ganhando mais uma estrelinha na camisa, não é verdade? Todo mundo quer, mas a gente tem que entender que Deus tem seus propósitos maiores do que uma taça do mundo, muito maiores. E olha, essa Copa ser no Brasil, né? Apesar das controvérsias, são muitas e até coerentes, não é verdade? Nós precisamos de muito mais coisas do que uma Copa do Mundo, mas se houve, pelo menos
a igreja soube aproveitar. A igreja está de parabéns, né? O trabalho foi feito e eu creio que isso sim foi um propósito maior no coração de Deus para essa Copa do Mundo, não é verdade? Esse trabalho, né? Claro que ninguém queria perder da Alemanha, né? Da forma como foi, né? Principalmente um placar como esse que vai entrar para a história. Poderia ter sido menor, né? Para não ficar tão... Não é? Podia ser umzinho só, 0, pelo menos. Mas 7-1. Mas 7, ninguém esperava. E eu acho que ainda nem caiu a ficha. Acho que a gente ainda está assim de boca aberta. Sem acreditar. Sem acreditar no que aconteceu, né? Mas, enfim, né? Vamos levar em consideração toda a parte positiva, né? Que foi esse evangelismo. Vocês tiveram a oportunidade de acompanhar esse trabalho que foi feito? Eu cheguei a ver algumas reportagens falando sobre... Meu noivo é da Assembleia e também estava com um projeto forte lá de evangelismo, distribuição das Bíblias, então deu para acompanhar. Mas, assim, acredito que o campeão realmente foi a igreja, que conseguiu aproveitar dessa oportunidade e fazer com tanta excelência um trabalho de evangelismo, né? Aproveitar as portas abertas da cidade para estrangeiros, para pessoas de outras cidades e levar a palavra do Senhor. Vocês estavam reunidos para assistir o jogo também, com a família, com os amigos, sim? Não? Xandré, dá o microfone para ele falar um pouquinho, porque os rapazes, eles são mais apaixonados pelo futebol. Como é que foi, André, então, essa derrota? Como é que o pessoal sentiu lá? Foi bem difícil, assim, porque o Brasil já vinha ganhando, então 7-1 foi um baque grande. Um choque, né? Ninguém esperava. Ninguém esperava. Mas ninguém queimou camisa, nem queimou bandeira, né? E isso aí que é uma vergonha muito maior, né? Só quando deu 5-0 que a gente desligou a TV. Brincadeira. Mas o pessoal, nós principalmente que somos cristãos, né? Nós temos que olhar por esse lado que é da missão, né, da igreja na Copa. E essa, olha, tá de parabéns. Vamos assistir um pouquinho? Vamos ver um pouquinho dessas imagens, como foi esse trabalho magnífico que foi feito aí na Copa do Mundo. Vamos lá. Aquilo que se faz hoje determina quem será. O mundo gira, por isso que eu não espero nada cair do céu. Eu comecei do zero. Fala, galera, tô aqui com o pastor George Santana da Igreja Refúgio da Graça. Eles que estão fazendo evangelismo aqui aos arredores do estádio Arena das Dunas. Muito obrigado, pastor, por conceder essa entrevista. Eu gostaria de saber como que está sendo, o que é que vocês estão fazendo nesse evangelismo. Bem, nesses dias de Copa, nós estamos promovendo algumas ações essas que visam proclamar o reino, com ações simples, com coisas simples. Estamos, por exemplo, com faixas, essas faixas nos idiomas das nações que vieram jogar na nossa cidade, também através de danças, entregando folheto e também com estratégia de entregar água grátis para as pessoas, dizendo para elas que Jesus é a água da vida. Elas podem tomar um copo de água, mas logo em seguida elas terão sede, mas se elas beberem da água que se chama Jesus, elas jamais terão sede. Então, para nós é um grande privilégio estar aqui. E como está sendo a receptividade dos turistas? A melhor possível. Eles têm agradecido, têm participado conosco, têm dançado também conosco, têm tirado foto com toda a equipe. Então, nós estamos percebendo que eles estão assim alegres, gratos por estarmos aqui também promovendo o Evangelho do Senhor Jesus. E como foi o preparo das pessoas antes desse evangelismo, antes da Copa do Mundo? Bem, o preparo
nós temos trabalhado com adolescentes e com alguns jovens. A disponibilidade e o comprometimento vem muito do coração e procuramos fazer algumas atividades prévias que pudessem ser desenvolvidas no mínimo aqui. Então nós não tivemos tantos dias assim, porque nós tivemos que contar com a predisposição de alguns, de horários, de agenda, mas graças a Deus nós viemos para cá e até aqui tudo tem dado certo. Então, parabéns, pastor, muito obrigado. Então é isso, pessoal. Irmãozinhos do país inteiro estão indo às ruas, estão evangelizando, estão indo ajudar. Então faça a sua parte, apresente Jesus a quem não conhece, mostre a verdade, mostre o evangelho de Jesus, mostre que as pessoas podem ser muito mais felizes. Valeu. Sucesso não vem antes do trabalho, mas se Deus estiver comigo já tá meio caminhado. Não diga que não, se Deus disse que é. Joga a mão pra cima, só aquele que tem fé. Então se joga, se joga, se joga, joga, se joga. Joga a mão pra cima, aê. Joga, se joga, se joga, joga, se joga. A gente não joga pra perder. Joga, se joga, se joga, joga, se joga. Joga a mão pra cima, aê. Joga, se joga, se joga, joga, se joga. A gente só joga pra vencer. Jesus Cristo, nosotros te amamos mucho, pero que Jesús Cristo, te ama mucho más. Joga a mão pra cima, só aquele que tem fé. Então se joga, se joga, se joga, joga, se joga. Joga a mão pra cima, aê. Joga, se joga, se joga, joga, se joga. A gente não joga pra perder. Joga, se joga, se joga, joga, se joga. Joga a mão pra cima, aê. Joga, se joga, se joga, joga, se joga. A gente só joga pra vencer. Fala, pessoal, aqui comigo a Marineide Berto, ela que é coordenadora do Brasil Voluntário. E eu queria saber o que é o Brasil Voluntário primeiro. Ok, boa tarde, né? O Brasil Voluntário é uma ação que acontece no Brasil todo, em todas as cidades sedes, que é organizada pela UNB, ligada às universidades federais, onde nós pegamos, onde a gente agrega universitários, pessoas da comunidade, servidores públicos, para serem voluntários em grandes eventos, né? Onde essas pessoas são treinadas pelo Corpo de Bombeiros, pela Defesa Civil, pela questão da saúde. Então a gente está aqui trabalhando também com o protagonismo juvenil, está observando as pessoas, observando a questão da sexualidade, como é que está acontecendo, não permitir que isso aconteça com a nossa cidade. Então assim, é uma ação que envolve assim, várias pessoas. Aqui em Natal nós somos coordenados pela professora Justina, né, que é a secretária da Educação, eu sou professora, né, da Rede Municipal da Educação, e o Brasil Voluntário é isso, ele acontece para que as pessoas saibam que pode contar, que o turista chegue à nossa cidade e seja bem receptivo, saiba contar. Conosco temos voluntários bilíngues, né, que estão nos aeroportos, nas rodoviárias, nos pontos de maior concentração de torcedores. E quais são os elementos que vocês estão usando? Eu estou vendo que você tem um mapa nas mãos. Como é que vocês estão fazendo essa ação? Como vocês estão chegando até o turista? Nós percebemos que eles pensam que vão comprar, que a gente está vendendo, né? Mas nós estamos distribuindo o folheto da cidade de Natal, onde tem um mapa. O outro folheto tem informações da segurança do torcedor, como se portar diante de certas situações, como se precaver de situações de risco na cidade e como se precaver também da exploração sexual, né? A gente distribui vários tipos de panfleto com essa intencionalidade, que ele se sinta bem, que ele não se perca na nossa cidade. E como está sendo a receptividade deles? Maravilhosa! Estão recebendo muito bem os panfletos, as orientações. Nós tivemos casos até dos nossos voluntários de deixar torcedor em hotel que perderam o carro, né? Teve um voluntário nosso que encontrou uma bolsa e devolveu no estádio, né? Outro voluntário nosso foi deixar um mexicano que perdeu o carro, né? A gente ficou com ele até as 10 da noite, até localizar o carro. Eu particularmente fui deixar 2 turistas na rodoviária no dia do México,
que estava chovendo muito, eu fui no meu carro deixar. Então são ações como essa que a gente percebe a receptividade das pessoas. E as pessoas não precisam nem estar envolvidas em algum evento para poder ajudar, né? Todo mundo pode ajudar. Não, com certeza. Eu acho que o espírito humanitário está em todos nós, independente de qualquer religião, você pode ajudar, pode chegar junto, pode dar uma informação, pode informar onde é o estádio, informar onde é um hotel, qualquer coisa que a gente possa fazer. Eu vou me jogar, eu vou me jogar, eu vou me jogar, eu vou me jogar. 47 do segundo tempo, quando parecia que nada ia acontecer. Olhei pro céu e parei por um momento. No piscar de olhos quase que eu perdi o lance. Em um instante mudou a minha história, de um passado de fracasso pra um futuro de glória. Mas a glória não é minha e nunca será. A glória é de Deus, então pra Ele que eu vou me jogar. Então se joga, se joga, se joga, joga, se joga. Joga a mão pra cima, aí. Joga, se joga, se joga, joga, se joga. A gente não joga pra perder. Joga, se joga, se joga, joga, se joga. Joga a mão pra cima, aí. Joga, se joga, se joga, joga, se joga. A gente só joga pra vencer. Joga, se joga, se joga, joga, se joga, se joga, joga, se joga, se joga, aí. Joga, se joga, se joga, joga, se joga. A gente só joga pra vencer. Bom, Milton, como que o pessoal está recebendo, como que os turistas estão recebendo esse impacto, esses evangelismos, essas ações? Hoje foi bem legal, alguns passam e dão um sinal de legal, outros fazem uhul, enfim, eles reconhecem, né? A nossa ideia é o seguinte, alcançar esses que já ouviram falar de Jesus, mas também tem algumas mensagens tipo, você conhece Jesus? E despertar esse interesse na pessoa para que ela possa nos perguntar e a partir daí, essa é a nossa estratégia, a partir desse primeiro contato, poder mostrar o plano da salvação completo. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti. Igual a ti, digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, Senhor. Não há Senhor. Amém. Amém. Então, vamos falar um pouquinho agora de como está o seu trabalho hoje, né? O que você anda fazendo hoje? Você está só com o seu ministério na igreja? Você está pretendendo seguir uma carreira solo? Como que você está trabalhando hoje a sua música?
Bom, eu tenho aproveitado a oportunidade para continuar cantando na igreja, louvando, que foi o que eu sempre fiz desde o início. E para mim não existe prazer Você canta maior. desde que idade? Assim, Tânia, na verdade, eu descobri que eu poderia cantar alguma coisa, que na verdade não sou cantora. Eu sou adoradora do Senhor. Mas, assim, quis me aperfeiçoar um pouco mais, fazer uma aula de canto. Foi já quando eu tive o encontro com Jesus, que eu comecei a querer fazer algo na igreja, a trabalhar, encontrar o meu ministério. E foi quando eu fui sentindo que era na parte do louvor, na música. E aí eu comecei a cantar. E assim, meus irmãos já tocavam, já tinham, acho que no sangue, já estava na família. Minha mãe louva também, então já foi indo assim, sabe? Foi natural assim, surgindo. E hoje eu canto na igreja, estou lá assumindo o Ministério de Louvor, na igreja lá na Zona Norte, que a gente está agora. E Qual é a sua igreja? a Igreja Cristã Pentecostal. Manda um oi aí pro pessoal. Mandar um beijão para todo mundo que está nos assistindo, que faz parte dessa família maravilhosa e tão querida. E meu avô deixou esta obra para hoje em dia meu irmão assumiu. Antes do meu avô falecer, Deus tocou no coração dele e ele consagrou meu irmão. Ele já estava como co-pastor e hoje meu irmão assumiu a presidência. Um jovem assumindo uma igreja com 70 anos. E tem feito a obra. E estamos lá trabalhando. Como a gente estava conversando, se Deus abrir uma oportunidade, quem sabe, de gravar um CD, vamos lá. Eu agarro e recebo em nome de Jesus. Mas tenho tentado aproveitar o tempo mesmo para continuar adorando ao Senhor, do jeito que eu sei, com a minha tranquilidade e a minha suavidade. A gente sente que você fala da sua família com muito amor, muito carinho, muita admiração, né? Você falou agora do seu irmão, a gente estava conversando acerca da sua mãe, a grande mulher de fé que ela é, né? Conta pro pessoal um pouquinho da história que você me contou, do falecimento do seu pai, muito forte, né? Eu acho que é importante as pessoas conhecerem uma história como essa, né? Verdade. Serve de testemunho, Com né? certeza. Para muitas mulheres, talvez, que possam estar passando por uma situação similar. Fala um Isso. pouquinho de como que foi aí a guerra, né, que a sua mãe passou. Enfrentamos. Pois é, como eu estava te falando, nós temos um lar evangélico, nossa família, e minha mãe casou com meu pai, jovem, meu pai major aviador da aeronáutica, e ali começou uma vida de casado feliz. Eles moravam no Rio de Janeiro, tudo com muita tranquilidade, servindo ao Senhor ali na igreja. Só que depois de um tempo, teve o meu irmão, primeiro a nascer, Luiz, o segundo Samuel, e o sonho do meu pai era ter uma filha, mulher, que eu nem tinha falado isso. E minha mãe estava com medo de tentar e vinha outro homem, né? Terceiro menino. E aí ele falou, não, Ana, vamos que agora vai vir uma menina, eu sinto de Deus. E foi, e eu cheguei ao mundo, né? Já chegou como bênção. Só que quando minha mãe descobriu a gravidez e foi com muita alegria contar para o meu pai, no mesmo dia ele estava fazendo um check-up para a aeronáutica e veio com atestado, com os exames dizendo que ele estava com uma doença. E quando minha mãe chegou para contar tão feliz, ele falou, eu também tenho uma notícia para lhe dar. Só que a minha não é boa. Ela, então conte logo a ruim, que depois a gente conta a boa para amenizar. E aí foi quando ele falou que estava com câncer. E naquele momento os sonhos foram desmoronando, né? Uma família, um casal jovem com 2 filhos pequenos, um ainda para vir ao mundo. E ali a batalha foi começando, quando minha mãe teve que viajar muitas vezes para o meu pai para fazer tratamentos. E naquele momento o que minha mãe menos aproveitou foi a gravidez. Era como que aquilo não tivesse importância naquele momento, né? Mas depois de 3 anos de luta, de muito sofrimento, meu pai conseguiu fazer o meu 1 ano, tirou muita foto, porque era o desejo dele, filmou muita coisa comigo para eu ter guardado. Só que com 3 anos e meio, meu pai veio a óbito. Ele não resistiu, foi um câncer muito agressivo. E aí minha mãe se viu numa situação de desespero, né? Não desespero totalmente, porque quem tem a Deus não se desespera, mas de preocupação por saber o que iria fazer com 3 filhos pequenos, que eram uma escadinha. E ali minha mãe conta que ainda no enterro, procurando uma palavra para falar para os meus irmãos, e meu irmão mais velho chegou para ela e colocou a mão no ombro dela e disse, mãe, para de chorar. Pior é perder o pai para o mundo.
a gente perdeu ele para Jesus. E aquela palavra foi a palavra que nos segurou. Que ali foi Jesus que levou. Ele era o dono da vida. Então, ele dá, ele tira, ele faz a vontade dele e nós só temos que dizer, sim, Senhor. A sua graça nos basta. Nos basta. E aí, foi passando o tempo, fomos crescendo na igreja, indo para a igreja, ainda sem entender por tudo que estava ao nosso redor. E com pouco tempo depois que a gente tinha passado essa grande luta, minha avó descobre um câncer. E com, acho que 2 anos ou um pouco mais de tratamento, minha avó vinha falecer. Minha mãe ficou sem chão, porque onde ela ia, ela corria para o colo da mãe, né? A mãe era o suporte, o porto, né? Seguro para aqueles momentos. E ali ela se viu sem ninguém mais, só meu avô. E ficou um apoiando o outro, um ajudando o outro, até que a gente foi conseguindo vencer. E eu até estava falando para André, quando a gente vinha para cá, André, Deus nunca deixou de nos amparar. Deus nunca deixou de cuidar de nós. Deus nunca deixou faltar nada, Tânia. Deus cuidou nos mínimos detalhes, em tudo, em todas as coisas que você possa imaginar. Deus foi fiel na nossa vida. Por isso que eu só posso louvar e adorar esse Deus. E entender a importância da família, que você falou, que eu falo com tanto amor. É porque a gente entendeu que amor, que flores, declarações, elas são em vida. Então, a gente entendeu isso na nossa família. Então, a gente começou a aproveitar, né? A presença das se é para falar que ama, estar ao fala lado. que ama, fala que quer que pedir perdão, peça perdão, porque a gente tem que aproveitar o hoje, o agora. A gente não sabe o que é que acontece amanhã. Só Deus tem o controle disso. E estamos aqui, vencemos, por isso que a gente sempre costuma dizer, se Deus está com você, se Deus está no controle, você vai vencer. Não importa se não é do jeito que você queria, mas Deus vai vencer e a vontade dele é o melhor. E Deus tem nos sustentado, estamos firmes. Depois de 11 anos apareceu um homem de Deus para minha mãe, ela casou. E estamos seguindo na obra. Que bom, né? Com certeza, você que está aí agora nos assistindo, eu tenho certeza que foi para alguém, né? Que Deus falou tudo isso aqui, através dessa jovem linda, com uma família linda. Ela falou coisas aqui muito profundas, muito importantes, né? Aproveitar o hoje para dizer eu te amo a quem está perto, né? Desfrutar mais da presença das pessoas que você ama hoje, porque o amanhã a Deus pertence. É verdade. Né? E aquela palavra que você disse também, né, que veio do seu irmão, com certeza não foi de uma criança, foi de próprio Deus que falou, né, que ela perdeu o pai, mas perdeu para Jesus, não perdeu para o mundo, né? Que seria uma perca muito pior, muito mais triste, porque afinal está escrito que Deus se alegra em receber os seus, né? Com a morte dos justos, não é verdade? A Bíblia fala que é lucro, né? A morte. Então. É verdade. Então, claro que nós queremos realizar, nós queremos fazer acontecer, nós temos tantos planos, mas Deus, né, está no controle. É verdade. Né? E a graça dele com certeza nos basta, né? Então a gente não foi por um acaso que trouxe essa conversa aqui. Amém, né? É verdade. Hoje eu tenho certeza que você estava precisando aí ouvir essa palavra. Amém. Né? Amém. Então agora, além de todo esse bate-papo celestial, vamos agora com essa voz linda, né? Vamos louvar, vamos adorar o nosso Deus mais um pouquinho aqui com a nossa querida Larissa Manhães. Amém. E esse hino que vamos louvar agora é Ressuscita-me. É um hino conhecido, mas eu creio também que ele pode encontrar lugar em algum coração, porque o nosso Deus é um Deus que ressuscita sonhos. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu.
Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, Senhor, me chama para fora, ressuscita-me. Diga assim comigo, mestre, mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, Deus, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder, Senhor. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, Senhor, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Amém. Amém. É muito lindo, né? Esse hino é profundo, é maravilhoso, né? Eu tenho certeza que toca fundo aí no coração de quem está assistindo lá. Mas também vai te tocar agora com muita força uma palavra para ativar aí os teus sonhos, ativar o seu potencial com você treinando mentes milionárias. You'll find me somewhere
Olá pessoal, estou aqui no Havaí, em Pearl Harbor, a base americana que foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial. E me veio à mente falar para vocês, né, sobre um assunto bastante importante, que é como você trata as circunstâncias que acontecem na sua vida. Todos nós passamos por circunstâncias, às vezes, terríveis, né? Problemas realmente que nos surpreendem no meio do caminho, no meio da nossa trajetória. Às vezes nós estamos caminhando para um alvo e somos surpreendidos por um problema, um desafio, um obstáculo. E a grande diferença, né, que separa os vencedores dos fracassados é justamente aí. É nesse momento, no momento de decisão. O que você faz quando se eleva um grande obstáculo à sua frente? O que você faz quando acontece um grande problema, um grande desafio está à sua frente? Os norte-americanos podem nos ensinar muito em relação a isso. Eles foram atacados, né, um ataque surpresa, um ataque covarde, num domingo pela manhã, onde, né, os seus marinheiros estavam descansando, dormindo ainda, e foi uma coisa que abalou muito a nação americana, mas eles poderiam ter se quebrado, né, com essa situação. Porém, não foi isso que eles fizeram. Eles decidiram seguir em frente. Eles decidiram não deixar que isso rompesse com o crescimento que eles estavam tendo naquele momento. Ao contrário, eles fizeram desse grande problema, dessa grande tragédia, desse grande desafio, uma alavanca que elevou os Estados Unidos à grande potência que é hoje. Então vejam vocês que exemplo maravilhoso que nós temos para as nossas vidas. O que você tem feito quando você tem um grande problema à sua frente? Toda crise tem embutida nela uma oportunidade. Fique atento. Eu recomendo a você, inclusive, um livro que eu li recentemente, sensacional. O título é Problemas Oba, do Roberto Chiniachi, que diz que todo problema tem embutido nele uma grande oportunidade. Todo problema pode te dar a chance de se tornar um melhor profissional, de ser mais criativo, de ajudar outras pessoas ou de criar alguma coisa que vai suprir uma necessidade e que vai tornar você uma pessoa diferenciada, uma pessoa de sucesso. Então use os seus problemas como alavancas para o seu crescimento. Vá em frente, acredite, você pode. Você tem com você a sabedoria maior que existe no universo, porque afinal Deus nos diz que pedi e dar-se-vos-á, né? A sabedoria de Deus está ao nosso alcance. Peça, você está passando por um problema, por um grande desafio, peça sabedoria a Deus. E com certeza você vai achar um caminho que vai levar você muito mais longe. Quando Deus fecha, né, uma porta, Ele abre um portão enorme à sua frente. Eu creio nisso, é por isso que hoje nós temos uma vida de sucesso e eu creio que você também pode. Vá em frente, siga rumo aos seus objetivos, aos seus sonhos, sem desanimar. Desistir jamais. Agora lembre-se, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, pois é Ele que te dá forças para adquirir riquezas. Até a próxima. Vem aí, o Workshow com Juninho Afran, dia 11 de agosto, às 19 horas, na Nazareno Centro. Com 1 quilo de alimento, você paga meia entrada.
Informações 9688-291. Pontos de venda Natal Shopping e Midway Mall. Ingressos limitados. O Workshow com Juninho Afran. Uma produção FA Produções e Eventos. É isso aí. E agora nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Que peninha. Eu sempre fico tristinha na hora de me despedir de vocês. Mas mesmo aquilo que é bom tem que terminar. Não é verdade? Então, eu quero dar de presente para vocês, né? Obrigada. A 7ª edição da revista Ser Gospel, viu, Larissa? Para Bênção. você, para o nosso Muito maestro obrigada. André também. E você que está em casa? Você já correu lá na banca mais próxima da sua casa para pegar a sua revista Ser Gospel? Olha, não perca tempo, hein? Últimos dias. Porque a número 8 já está no forno, está saindo. Então, você tem agora a última chance, últimos dias para correr lá na banca e pegar a número 7. Gente, a número 7 é imperdível. Nós temos matérias aqui altamente edificantes para você e para a sua família, né? A gente hoje está falando muito de família. Aqui a gente traz como capa aqui, olha, homem com espírito de mamão. Homem, o que será isso, né? O que será isso, espírito de mamão? Já ouviu falar, Larissa? Não, eu não tinha escutado essa expressão Então ainda leia, não. Vamos ler. leia. Aqui a gente fala, né? Esse espírito de mamão é um novo modelo de comportamento que está fazendo com que os homens, né, abram mão do seu papel na família, na sociedade, né? Uma coisa muito séria, né? Muito importante que a revista está trazendo para a nossa reflexão. Então é muito importante você refletir sobre esse assunto, né? Nós, enquanto cristãos, temos que estar sempre refletindo sobre o que o mundo nos impõe, né? Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, né? Então temos que estar sempre refletindo sobre o que está acontecendo, e muitas coisas terríveis para a família estão acontecendo. Né? Então a gente tem que ficar muito ligado e tem que tomar providências dentro da nossa casa, porque quando a gente, né, consegue mudar o que a gente pensa, a gente muda a nossa casa e a gente muda o mundo, né? Assim? Então, a revista Ser Gospel, número 7, vai ajudar você a fazer essa reflexão. Assunto muito importante. Temos outros assuntos aqui para o seu entretenimento, né? Um bate-papo com a Jamile, né? Temos aqui também a sessão pet, lá, seja líder do seu cão. Seu cachorrinho está fazendo muita bagunça, não está te respeitando nada. Aprenda aqui como liderar o seu cãozinho, né? Nós temos aqui a cobertura completa de como foi a Gospel Fair, né? Uma super mega power feira cristã que aconteceu lá em Goiás. Uma entrevista exclusiva com o Lex, Lex que vai estar aqui em Natal, hein? Prepare-se, Propagar Fest, dia 26 de setembro, Lex, primeira vez em Natal. É o Lex que é chamado Chorão Gospel. Já ouviram falar? Chorão Gospel? O Lex tem, assim, um ministério fantástico. Procura lá no YouTube que você vai curtir muito o ministério do Lex. É muito legal, né? Os jovens gostam demais. Seja um cristovolucionário. Você sabe como ser um cristovolucionário? Sabe, Larissa? Você vai aprender, ó. Mudança. Vai aprender que mudanças são essas necessárias para você se tornar um cristovolucionário, que todos nós temos que ser. Não é verdade? Fazer a diferença. E aqui também, ó, saiba como foi o Clamor Urbano. Clamor Urbano, que foi um super evento que aconteceu lá no Teatro Riachuelo. Né? É um evento muito importante que você tem que conhecer os detalhes de tudo, saber como foi. Tá? E muitas outras coisas está trazendo o número 7 da revista Ser Gospel para você. Então aproveite, vai lá, passe nas bancas e olha, você também pode
ter a versão digital da Ser Gospel. É só acessar o IBA. I de índio, B de bola, A de amor. iba.com.br. E aí você pode baixar no seu PC, você pode baixar no seu tablet e levar sempre com você a revista Ser Gospel, ok? Então, não perca a oportunidade. Últimos dias nas bancas, E também quero deixar um recadinho, né, para todo mundo que ama louvar e adorar a Deus. Vem louvar com a gente, comigo e com o Miguel. Miguel Riedel e eu estamos de segunda a sexta, às 10 da noite, louvando e adorando o nosso Deus. É o programa Ser Gospel Night. No Ser Gospel Night, você é quem manda. Você acessa lá, revistasergospel.com.br/rádio, dá o play e já começa a louvar com a gente. E você pode fazer os seus pedidos musicais. A gente toca o que você pedir, o que você quiser. Então, vem louvar com a gente de segunda a sexta, de 10 às 11h30 da noite. É só acessar revistasergospel.com.br/rádio, né? E para terminar, nós vamos ficar aqui com mais louvor, com mais adoração, né? Porque afinal, nós estamos aqui com levitas hoje, né? Temos inclusive um maestro, né? Isso, O André falou pouquinho aqui, mas é um super maestro aí que está conosco hoje. É um privilégio, né, receber um profissional dessa categoria aqui no nosso programa e queremos aí deixar vocês com essa voz linda, maravilhosa da Larissa Manhães, tá bom? Um beijo no coração para quem ficou ligadinho até o final do programa. Tudo de bom, fiquem com Deus. Tânia, eu já queria agradecer o convite, falar que foi uma oportunidade única, um privilégio estarmos aqui juntas para adorar o nosso Deus. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada pela receptividade de todos. Agradecer também ao maestro que me acompanhou. Muito obrigada, André. Vamos continuar louvando ao Senhor. Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, Senhor. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores num deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer
ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, Jesus. Eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, Senhor. Eu te adoro, Deus de amor. Amém. Amém. Ser gospel não é dizer, ser gospel é viver. Ser gospel não é estar, ser gospel é